Bom dia, pessoal que tá chegando. É uma live de expansão de consciência, tá? Bom dia, Lu. Bom dia, pessoal. Bom dia, Lígia. Deixa eu ver se eu tenho clarão aqui. A gente está começando. Bom dia, Ione. Bom dia. Vou já começar, tá? Deixa eu só ativar aqui. Bom dia, Janaína. Bom dia, Antônia. Tava lembrando de você ainda agora, Antônia. Das perguntas que você faz pra mim todo dia, que é a mesma. Já estava colapsando que você já entendeu, viu? Só tá te faltando um entendimento. Bom dia, Ione. Bom dia, pessoas abençoadas. O universo nos surpreenda com coisas magníficas e maravilhosas hoje, com certeza. A primeira coisa que eu acordei hoje foi pedir um dia extraordinário hoje, um dia incrível. Pois é, Antônia, eu acho que você estava pensando em mim, porque eu estava lembrando de você e eu estava mandando entendimento para você. Porque só tá bastando você acessar o seu próprio entendimento. Você assumir essa identidade, porque já está feito, viu? Tô aguardando você para sua consultoria também, tá? Você precisa muito da minha ajuda. Eu capto a sua energia. Logo eu pensei mesmo em você. Sim, foi você que pensou em mim, que do nada eu tava terminando de organizar umas coisas aqui para vir fazer live, eu tava lavando louça, eu tava lembrando de você. Então, automaticamente, é conexão, né? Sua cabeça tá a sua mente tá a milhão, né? Mas é porque você ainda tá se identificando na sua versão que eu não tenho. Eu sempre falo que é a mesma coisa, mas não tem outro meio de fazer acontecer, a não ser que você mesmo se coloque nesse lugar de já estar resolvido, entende? Então, automaticamente, é uma decisão consciente, tá? Enquanto você ainda ficar brigando com os seus pensamentos, você ainda vai presenciar a angústia, o sofrimento, a ansiedade. Quando você literalmente aceitar que já está resolvido, o que você tem agora, o que você quer, aí você vai descansar. Aí, quando você literalmente descansar, automaticamente você vai manifestar o que você quer. Porque tudo já está existindo, tá? Todas as possibilidades possíveis já existem. Então, automaticamente é só uma ideia sua que você está escolhendo focar nisso agora, entende? É você nesse exato momento só escolhendo observar ainda a falta. Na hora que virar essa chavinha em você, você manifesta. Ontem você falou dos 15 anos, fiquei pensando como você se atenta às coisas que a gente fala. Sim, eu observo muito. Pra mim entender a limitação de vocês, entende? Porque senão eu não consigo ajudar vocês e nem direcionar se eu não entender o que vocês estão pensando. Então, automaticamente é uma decisão. Quando você realmente decidir, você muda. Quando você realmente decidir olhar para o outro lado que também existe, aí você manifesta. Por isso que eu venho aqui e reforço todo dia. A realidade, ela não é difícil, ela não é complicada. Bom dia, Matheus.
Ela só basta você aceitar que a vida é fácil. Só basta aceitar que realmente já está resolvido, porque literalmente já está. Em alguma realidade já está acontecendo. Você só tem que se abrir e se permitir acessar essa versão sua que já está acontecendo. O sofrimento é só uma questão de decisão. Você ainda escolhe olhar sempre para a limitação, para o medo, para a falta. Por isso que tem crenças que só são pensamentos, porque toda crença é um pensamento, mas é você que está se escolhendo ainda se identificar com ela, entende? Então, cancela esses pensamentos, continua cancelando, observa, fala para você mesmo que você pode, porque você literalmente pode, você pode tudo. Então, vá trazendo isso para sua realidade ser normal. Traga isso como um fator normal para você pensar todos os dias. A Mariana, ou seja, se tiver problema, não de foco ao problema, já tá tudo resolvido. Sim, porque até o fato de você focar é a consciência escolhendo, usando o seu livre-arbítrio para observar aquilo. Então, o propósito da consciência aqui é experienciar a realidade através do seu foco. Então, tudo que você foca é o que a sua consciência está experienciando. Você, vamos, o exemplo da Antônia que eu tô dando aqui. A Antônia, a consciência dela tá vivendo essa experiência focando num sofrimento, digamos, de limitação que ela não tem. Até o exato momento, ela ainda está, a consciência dela ainda está escolhendo focar na limitação. Mas automaticamente, quando a consciência dela, quando ela entender, conseguir moldar o racional dela, automaticamente ela vai conseguir focar na outra realidade, entende? Você faz um grupo no WhatsApp para avisar o horário das lives? Eu não fiz ainda, né? Porque eu não consigo ter um horário específico, porque eu tenho a minha rotina diária e eu tenho a rotina dos atendimentos. E às vezes acontece de eu ter que... Às vezes a pessoa quer um encaixe, eu tenho algum horário disponível, então eu não consigo, assim, ter horário fixo de live. Eu venho sempre assim, na hora que eu tô sentindo que eu tô com tempo e que eu sinto que parece que tem alguém me chamando. Daí eu já fico falando, as pessoas já estão me chamando, eu vou ter que ir lá. Porque às vezes eu tenho até outra coisa pra fazer, mas daí eu tenho que vir porque fica um negócio aqui na minha orelha me incomodando. Vai fazer live. Daí eu tenho que deixar de fazer, às vezes, alguma outra coisa que eu tinha programado pra fazer, que dá pra mim adiar, pra mim vir aqui, tá? Mas é por isso que eu não consigo manter horário fixo, entende? Porque é bem aleatório, sabe? A minha rotina. Quais horários iguais são sincronizados? São sim, na minha percepção, são sim. Porque tudo é um sinal do universo, né? Tudo é um meio da vida, da consciência mandar sinais pra gente. E conforme a gente tá observando, conforme a gente já aceita como ideia, vai ser um meio da vida se comunicar com a gente, tá? Então tudo é possível, tudo é válido. Não queria perder suas lives. Se não, mas só foca, só intenciona. Toda vez que eu for fazer live, você vai sentir, você vai me procurar. Por isso que eu não consigo manter ainda uma rotina de live. Porque eu também, meus horários de atendimento também é bem aleatório. Entende? Mas geralmente assim que der, eu vou estar fazendo uma live de manhã. À tarde ainda tá bem corrido pra mim, que eu tenho ainda bastante coisa que eu faço à tarde. Os atendimentos também eu tenho alguns à tarde. Então ainda é raramente, mas eu consigo fazer à tarde também. E mais à noite. À noite eu já consigo tirar o horário fixo da live. Geralmente entre 8h30 e 9 horas. É o horário que tá sendo bom pra mim fazer live. Que daí eu já não agendo ninguém nesse horário. Daí eu tiro o horário da live. Comentei sobre uma amiga ontem e ela passou de repente na sua casa de bicicleta. Mariana? Não entendi, Mariana. Bom dia, Ângela. Bom dia, Jaci. Seja bem-vinda. Tava sumida aqui da live, Jaci. Na correria, né? Eu acho que ontem você apareceu, né? Minha mente tá com tanta coisa que eu não tô nem lembrando quem que tá na minha live, assim, direto. Tipo assim, de ontem pra hoje. Eu comentei sobre uma pessoa à noite e ela estava passando de bicicleta em frente à casa. Entendi. Você tá vendo como que tudo é interligado? Por isso que eu falo, às vezes eu começo a pensar em alguma de vocês que eu já tenho convívio aqui, ou uma coisa me incomoda pra vir, porque eu já sei que tudo é conectado e eu sei que eu recebo convites também, entende? Então, automaticamente, você não precisa, por isso que eu falo pra vocês não precisam nem se ter o trabalho de gastar a sua energia se você quer mandar um recado pra alguém ou intencionar alguma coisa.
O simples ato de pensar na pessoa, você já está mandando convites. O simples fato de você querer que ela se comporte de tal maneira, basta você intencionar isso em pensamento, né? Porque eu recebo os convites e eu também mando os convites, entende? Então, automaticamente, você não precisa nem ter esse desgaste, não precisa duvidar nem nada. É só você começar a intencionar com clareza. Bom dia, Isaac. Antônia, todo dia eu mando mensagem pra ele, mas esses últimos dias não tô sentindo vontade de mandar. E você nem deveria, Antônia, porque enquanto você estiver disponível, ele tá acima de você. Quando você se empoderar, você vai entender que você não precisa fazer mais nada. Aí, automaticamente, você fez a sua parte, agora você solta. A partir de agora, você vai dar o vazio pra ele. O ser humano, ele tem aquele gatilho de perda, de escassez. Quando ele perceber que você já não estava fazendo a mesma coisa, aí gera o gatilho. Aí ele vai perceber que tem alguma coisa errada. Aí você vai se tornar o alvo dele. Opa, tá acontecendo alguma coisa, deixa eu ver o que tá acontecendo. Quando a pessoa se empodera, é automático isso. Automaticamente ela vai parar de fazer o que ela sempre fazia pela ansiedade, pelo medo de perder. E aí automaticamente ela deixou de perder tudo. Aí a pessoa vai ficar com medo de perder, porque aí o joguinho inverte, entende? É um joguinho de poder. Então você vai virar a sua intenção agora, você vai mudar a intenção. Como usar esses gatilhos nos negócios? É a mesma coisa, Matheus. Primeiro você vai intencionar, saber com clareza o que você quer do seu negócio a partir de agora e o que você vê do seu negócio. É igual uma pessoa. Como você enxerga essa pessoa? Você acredita que ela não te ama, que ela não te gosta, que ela não quer você? O seu negócio é a mesma coisa. Você acredita que seu negócio tem sucesso, tem chance de ir pra frente, que o que você vende no seu negócio, o seu trabalho, você confia nele, você acredita que ele vai suprir a necessidade de alguém? O que você pensa a respeito do seu negócio e o que você acha que ele pode gerar? Começa daí, a intenção, você está criando aqui. A partir disso, você sabe com clareza o que você tem que fazer a partir de agora, você só vai aceitar o resultado final. Eu vendo muito todo dia, os clientes me amam, as pessoas amam tudo que eu ofereço, as pessoas confiam em mim e no meu produto. É você que vai internalizar isso. E o resto do seu negócio vai ser só consequência. Ele vai prosperar e dar certo. Entende? Então, o seu gatilho vai ser você primeiro criar o que você quer e espera do seu negócio. Como você vê ele, se você confia no seu produto. Porque o segredo de tudo dar certo vem da autoconfiança. De você confiar em você e no seu produto. Enquanto você duvidar, você não achar bom o suficiente, você tiver dúvidas do que você faz ou do que você vende, você não prospera. Você tem que ter certeza do que você está vendendo e do que você está passando. Já começa daí. Porque é a energia que chega na frente. As pessoas não veem o seu produto. Elas veem a confiança que você passa no seu produto ou no que você está fazendo. Então não tem um segredo para um comércio, mas sim a autoconfiança, a sua energia no seu negócio. Entende? É igual também para relacionamento. Eu falo de gatilhos, mas o gatilho automático desse relacionamento é a autoconfiança na pessoa mesmo. Imagina, Matheus. Então, automaticamente, é autoconfiança nela mesma, ela já não tem mais medo de perder, ela sabe que tem 8 bilhões de habitantes nesse planeta e que independente se essa pessoa não quiser, vai ter quem queira. Aí ela se empoderou, ela não depende de mais ninguém e automaticamente ela é livre. Então, quando ela é livre, não depende de nada, aí automaticamente ela passa a ter tudo, porque ela confia nela, ela confia na pessoa que ela sabe que ela é bonita, maravilhosa, extraordinária, que não existe mais ninguém nessa realidade igual a ela e nunca vai existir, nem em nenhum universo. Todo mundo é único em qualquer lugar da existência. Por isso que a consciência ela se divide para experienciar a realidade. Cada um de sua maneira única. Seja num animalzinho, seja em mim, em você, numa árvore, numa flor. Cada um é um espacinho de consciência experienciando a realidade. Gratidão pela sua vida, Érica. Imagina, Lu, obrigada a você por existir, por cada um de vocês também. Eu também, sem vocês, não sou nada, né? Então, é tudo uma coisa só. Então, automaticamente, é você sempre aceitar que você faz parte de tudo. Então, se ama em primeiro lugar. O resto na sua vida vai ser só consequência disso, sabe? Jesus sempre falou, amai uns aos outros como a si mesmo. Quando você projeta tudo, investe tudo em você, automaticamente você ganha tudo. Você ganha prosperidade, você ganha relacionamento, você ganha manifestação, você ganha tudo, sabe? Oi, Keila, bom dia. Ai, vocês também, cada um de vocês são luz também.
Então, automaticamente, você ganha tudo. Porque o fato de você projetar todo o amor para você, o resto vai ser só a correspondência, vai ser só o espelho. Enquanto você ainda se sentir limitado, se sentir menos que outra pessoa, você não tá espelhando tudo isso em você. O resto é só correspondência. Lembra do princípio da correspondência, a segunda leizinha universal? Tudo que você corresponde dentro vai corresponder do lado de fora, porque tudo só é uma projeção. Bom dia, José, seja bem-vindo. Então, automaticamente, não tem como você materializar qualquer outra coisa assim que você queira de fora para dentro, mas sim sempre de dentro para fora. Então, invista tudo em vocês, invistam no crescimento de vocês, na expansão de consciência de vocês, invista no maior patrimônio que vocês têm, que é a energia de vocês. Então aí entra tudo de novo, que eu tenho que reafirmar para vocês todo dia para internalizar. Tudo começa no mental, é na mente, é nos pensamentos. Cuida todo dia com amor e carinho dos seus pensamentos. É aqui dentro que está criando a realidade que vocês veem aqui fora. Tudo é causa e efeito. A mente é a causa, a vida é o efeito. A mente é a causa, a vida é o efeito. Então, tudo parte daqui de dentro. Usa a ferramenta do cancela tudo que você não quer na realidade, cancela tudo que você não gosta. Se coloque num lugar de prioridade na sua vida, não permita nada do que vocês não gostam na sua realidade, não assista, não veja, não esteja com pessoas que te incomodam, não vá em lugares se isso te faz mal. Seja a sua maior prioridade nessa realidade. Eu estava até pensando em desinstalar meu TikTok, de tanto que eu estava pirando com esse tema. Mas você foi um presente, agora eu só vejo você. Nossa, que bom, Antônia, fico feliz por te ajudar. Eu fico muito feliz porque eu já saí de lugares, de pensamentos de muita limitação e é muito sofrido, dói demais você não ter clareza, você não saber o que fazer, você olhar para o mundo e você não ver solução. E eu sei que funciona porque a partir de ideias que eu fui aceitando como verdade e aplicando na minha realidade, isso foi me moldando, eu fui conseguindo moldar a minha experiência, fui conseguindo moldar o que eu pensava de limitação. Então hoje eu falo para vocês, hoje eu sou uma pessoa que eu me sinto 100% livre, por mais que tenha a lei do ritmo, porque eu decorei as leis para isso, para observar que cada limitação na minha realidade só são as leis passando por mim. Por isso que eu sempre indico, no link da minha bio aqui tem um e-book bem simples e objetivo, igual eu falo aqui para vocês. Decora, só são 7. Quando você observar a realidade e quiser reagir, você só vai olhar, não, é o ritmo que tá passando para mostrar que eu tô vivendo uma experiência. Porque eu, consciência que sou tudo e posso tudo, eu só tô vivendo essa experiência para me sentir humana, para me sentir que eu tenho uma historinha. Então, você entendendo isso, daí você vem junto com a polaridade. Eu vou escolher tirar tudo de positivo do que eu tô vendo. Eu escolho ver que aqui tem crescimento para mim e expansão. Então, você tá a todo momento escolhendo ver o lado bom de tudo. Oi, a solução. Eu anotei seu nome, deixa eu ver. Não, é a Érica, né? Oi, Érica. O meu e-book tá aqui no link do Linktree, aqui no perfil do meu TikTok. Ele é R$29, é um valorzinho bem simbólico, porque eu quero que tenha acesso, para todo mundo ter acesso a isso, entende? Então é bem simbólico mesmo. Ele vai direto para a página de pagamento lá na Hotmart. Tá bom? Ele tá aqui no Linktree, tá lá, as 7 leis do dia a dia. Até coloquei. Então eu só fiz com a intenção mesmo de vocês entenderem, porque é R$29 o e-book, tá? É bem simbólico mesmo. É como usar as 7 leis herméticas no dia a dia. Deixa eu até ver se ele tá abrindo. Tá lá, você compra direto pela Hotmart e entra. Abram o coração para isso e leiam, nem que seja todo dia. Ele é bem curtinho, 19 páginas, entende? Decorou, vocês vão agir igual a mim. Eu já decorei tanto que por isso que eu não reajo à realidade. Eu entendo que é a polaridade, eu entendo que é a causa e o efeito. Eu vou plantar aqui uma causa positiva, eu vou pensar no que eu quero, eu vou usar isso ao meu favor, porque ela tá aqui para isso. Até então, todo mundo tava sofrendo igual eu sofria, porque eu não entendia como a realidade funcionava. Então, automaticamente, eu aprendi como ela funciona, eu entendo que eu não vou reagir, que eu não vou ficar reclamando de tudo. Eu vou escolher ver o lado bom de tudo. Érica, você era tímida para gravar ou falar bem? Como fez para... Eu era, nossa, eu sempre fui de me comunicar bem assim, de me expressar. Eu sempre fui muito falante.
Mas no caso de eu começar a gravar foi muito difícil, até porque não sei o que é no nosso racional, que ao ligar uma câmera projeta não sei o que trava. Então eu tive muito isso. E no começo eu comecei a ligar a câmera aqui, gravava e guardava, só para mim ir me acostumando. Só que o que ajudou muito foi a minha decisão, quando eu tomei a decisão de que eu queria viver literalmente da internet e que eu queria expressar a minha verdade, porque eu tirei todas as crenças de que eu tinha que fazer outras coisas que eu não queria para prosperar na vida. Então foi a decisão de eu assumir a identidade que vive e passa mensagem pela internet. Eu assumi essa identidade que eu queria comunicar. Então eu assumi, não importa, eu faço lives, eu gravo vídeos, eu vivo da internet, eu sou uma referência no mundo. Foi essa identidade que eu internalizei, então isso ajudou muito. Daí eu fiquei ainda um tempo reafirmando pra mim, projetando o que eu queria, lembrando pra mim a todo momento, quando eu queria voltar pra trás, eu olhava e falava, eu acho que eu vou fazer uma faculdade, eu acho que eu vou trabalhar de tal coisa, eu acho que eu vou voltar a montar meu negócio, abrir uma loja de novo. Só que toda hora me incomodava, porque tinha aquela coisa e me barrava, porque no fundo o meu intuito era vir e falar e expressar o que eu aprendo. Porque eu fiquei 5 anos nesse processo estudando, só que eu entendo hoje que não foi à toa. Foi para minha expansão, foi, mas também para mim ajudar as pessoas. Então eu já fiz o meu mapa numerológico, astrológico, eu já fiz tudo para me autoconhecer. E tudo volta no final da comunicação, de passar, de comunicar espiritualmente. Então não tem como eu fugir disso. Então eu fui decidindo, todo dia quando eu tinha preguiça no começo de fazer alguma coisa ou algum medo, eu lembrava o que eu tinha escolhido pra mim, a identidade que eu queria. Por isso que eu falo pra vocês, decida o que vocês querem, tenha clareza, porque é isso que vai ancorar vocês na decisão da identidade de vocês. É isso que vai ancorar vocês continuarem focando no seu objetivo final. Porque se você não tiver clareza, você duvida e você volta pra trás. Aí você já começa a criar os planos B, C e D, porque aí você acha que aquilo não vai dar certo. Mas tudo tem um tempo. Você assume a identidade, você foca naquilo e automaticamente você vai ser guiada para os próximos passos. Porque do primeiro dia que eu entrei aqui para fazer uma live, e quando eu terminei, parecia que eu fiz isso a vida inteira. Porque essa minha identidade sempre fez isso, aqui eu acessei. Então, para mim, eu até falei para minha irmã, falei assim, nossa, não sei porque eu adiei tanto tempo para fazer isso, que eu não conseguia gravar, vim aqui fazer live, e é tão natural, é tão gostoso, entende? Então é só uma coisa de confusão mesmo, de foco. É você saber o que você quer e manter essa firmeza. Sustenta ela até você chegar no ponto que você quer. E o autoconhecimento ajuda muito também, Vitória. Você buscar e ter confiança na sua verdade, naquilo que você vai fazer, também é um alicerce para isso. Porque quando você tem confiança, você é autêntico, você não duvida, você, sabe, não tá ali inventando coisas, se torna o seu natural. E é a confiança que você passa que é magnética, é a confiança que atrai, sabe? É igual um vagalume, ele não fica numa luz que tá apagada. Então ela tá apagada porque ela não tem autoconfiança, ela não tem certeza do que ela tá passando, do que ela é. Mas quando ela acende a luz, é isso que atrai. Quando a pessoa é a própria autenticidade dela, a verdade dela, então isso automaticamente atrai a pessoa, isso traz a confiança, entende? Então invista no que você quer fazer e tenha confiança no que você vai fazer. A Natália, bom dia, não aguento mais minha família, mas não dá pra ir embora daqui. Imaginar que tô morando sozinha, ajuda? Oi, Natália, bom dia. Ajuda, tudo é válido se isso é confortável pra você. Só que aqui parte de uma decisão. A Natália hoje tem a versão dela que mora sozinha e a versão dela que continua morando com os pais ou com a família e tá infeliz. Então agora você vai projetar na sua identidade agora que você é sua versão que já mora sozinha e tem sua independência. Você vai lembrar todo dia, quando você olhar e quiser reagir, você vai moldar o seu pensamento. Você vai falar assim, não, quem disse? Você esqueceu que a gente já mora sozinha? Então você vai fazer isso se tornar pra você. Essa é natural pra você. Essa sua conversinha interior tem que ser natural pra você. Porque tudo que você for projetar agora vai ser na realidade que você já mora sozinha. Ai, não, deixa eu já organizar minhas coisas aqui porque eu já tô de mudança pra minha casa. Se você intuir, começa a comprar ou organizar suas pequenas coisas como se você fosse arrumar na sua casa. Porque nesse exato momento você está focando nisso e você está colapsando essa realidade. E quando isso for naturalmente muito natural pra você, você vai estar nessa realidade, porque os movimentos vão te levar para lá.
Mas depende de você internalizar isso, confiar no resultado final e viver essa empolgação já da mudança para o seu lugar novo, entende? Aí, se você já tem certeza que tá de mudança, você já não vai mais reagir à sua realidade. Você só vai olhar para ela e falar assim, ai, não tem problema, já tô tranquila, vou até sentir falta daqui. Então, você vê que o diálogo interno, ele muda, você para de observar a reação ruim, porque aqui você tá escolhendo olhar a polaridade negativa da situação, começa a focar no positivo agora, que você aprecia o tempo que você aproveitou com a sua família, e a partir de agora você vai viver uma nova etapa da sua vida, sabe? Mas com amor, com empolgação, você já a partir de agora vai vibrar diferente, porque você já não tá mais focando na limitação de não poder sair dali, mas de que você já está pronta para morar sozinha, que vai ser uma nova etapa da sua vida, você já vai criar essa nova historinha mental. Então você, agora os próximos passos dessa decisão que você tomou, automaticamente você vai vivenciar, entende? Então automaticamente você vai já tá projetando o seu foco lá, entende? Então é uma escolha consciente de observar a realidade que você quer viver a partir de agora. Enquanto você sustentar a realidade e observar a realidade que você não gosta, automaticamente você vai continuar nela, porque você tá reagindo. Lembra? O ritmo é só pra gente observar o que a gente gosta e o que a gente não gosta e decidir nesse exato momento que a gente quer. Então, automaticamente, você só tem essa experiência para saber que você já não quer mais morar lá. Mas para você decidir que agora você quer viver um novo ciclo da sua vida. Então, é com esses olhos que você vai olhar para a realidade agora. Ah, Lígia, sim, eu estou assim. Porque é uma briga mental, né? É sim, Lígia. Por isso que a gente tem que aprender a moldar os nossos pensamentos. Você tem que aprender a falar com você mesmo e dar esses comandos. O assumir a identidade nada mais é do que você moldar o seu racional para uma nova identidade que você quer viver. Você vai estruturar ela, porque até agora você agiu desse jeito porque você foi se acostumando a ser desse jeito. Depois que você assume a identidade, que você tem clareza do que você quer, você vai sustentar essa nova versão sua. Aí entra você conversar com você mesmo, explicar que já está feito. Você vai interagir e essa conversa vai se tornar natural para você. Aí alguém me chamou aqui no WhatsApp, tá? Depois eu respondo, tá bom? Não sei se você tá aqui na live. É porque senão eu perco o foco aqui. Eu acho que a mesma foto é o Douglas, né? É. Depois eu te respondo, tá bom? Tá salvo aqui o oi. Pessoal que tá curtindo, muito obrigada. Quem puder tá curtindo ajuda bastante, tá? Oi, Emerência, bom dia, Elidiane. A Ângela, minha filha formou em Educação Física e do nada fez curso de tatuadora. Hoje tem 2 estúdios. Tá vendo, Ângela? Que a própria empolgação guia as pessoas no caminho certo. Não adianta a pessoa ficar num lugar que ela não gosta e ela não vai prosperar. Porque a prosperidade só é reflexo daquilo que ela faz com empolgação, que ela faz com alegria. Então não se prenda na limitação de fazer algo para conquistar algo. Mas aquilo que você faria até de graça, ali tem um caminho. Esse é o nosso GPS da alma. Ali tem um caminho para a gente viver uma experiência. E com certeza você vai ter sucesso. A Natália, obrigada, imagina. Estou na live, sim. Você que mandou um oi no WhatsApp, né? Apareceu aqui. Oi, Ione. Isso mesmo, Ione. Vamos curtir a live, pessoal. Legal, assim que terminar a live, vou comprar o e-book. Fica à vontade, tá bom, Lígia? Isso ajuda muito. Internalizar as leis ajuda muito. Porque você passa a não reagir, né? Você entende depois que vocês entendem as leis de uma forma simples, você entende cada passo do que você está vivendo. Aí você entende, você cuida do pensamento, você entende que você vai plantar a causa para colher o efeito. Então, se transforma, literalmente, a vida fica mais fácil. Esse daqui se torna um joguinho, sabe? Por isso que eu falo, olhem a realidade como uma brincadeirinha de criança. Se divirtam com ela, porque o segredo da realidade, quando vocês assumem o controle, é quando vocês passam a olhar a realidade como uma brincadeira, um faz de conta. Aí a vida vai se tornar tão leve que vocês vão sentir o que eu sinto hoje. Eu acordo já na empolgação, eu falo, nossa, que divertido, eu amo viver. Porque se torna esse é o segredo da experiência, é esse o segredo da consciência tá vivendo. Brincar com a realidade e ser feliz. Mas enquanto vocês mesmos se limitarem pela falta do entendimento, vocês só geram a experiência da consciência na limitação e no medo, na falta.
Mateus, é só o seu pensamento sobre aquilo. Não existe nada externo que influencie você ou sua realidade, a não ser aquilo mesmo que você está projetando da sua própria realidade. Então, por isso que uma mudança de pensamento é uma mudança de realidade. Você pode estar no pior lugar do mundo, com as piores pessoas do mundo. Você mudou aqui dentro, automaticamente muda tudo do seu lado de fora. A própria vida vai começar a projetar você em outros lugares, com outras pessoas, em outros ambientes. Mas não tem como você mudar do lado de fora se você não começa pelo lado de dentro. Porque tudo é uma projeção. Tudo é na lei do mentalismo, tudo é no mental. Então começa com uma ideia sua, depois entra o princípio da correspondência. Você vai se organizar por dentro para ver essa organização do lado de fora. Por isso que as pessoas acham que demora, que tem tempo, que não está acontecendo. Porque enquanto ela não aceita que o mundo primeiro é o invisível, para depois ser na matéria, ela não sai do lugar. Aí ela fica rodando a vida inteira no mesmo lugar, sofrendo as mesmas coisas que não muda, leva 1 ano, 2 anos, 10 anos e ela não muda nada. Porque ela ainda está resistindo, querendo fazer com a força do braço, querendo fazer e resolver as coisas com a matéria. Só que tem que entender que tudo é daqui de dentro para fora. Ela aceitou aqui dentro, ela aceitou que já está tudo resolvido, literalmente a solução vem. Porque depois tudo vai conspirar pro bem dela, entende? Então não existe limitação, só aquilo que você acredita do lado de dentro. É verdade, ontem decidi vou cuidar mais do meu corpo. Aí meu marido chegou e me chamou para fazer academia, né? Tá vendo, Elidiane? Tudo não parte de uma decisão consciente. Desejou, você não sabe nem como, nem quando, nem onde. Você só sabe que desejou e já está feito. E os meios vêm. E se você não tiver resistência quanto a isso, de ter dificuldade de manifestar, é instantâneo. A Ângela, ela deu um salto quântico e comprou uma casa e carro. Deixa eu ver, Ângela, eu perdi o seu outro comentário. Tudo é possível ao que crê. Tudo. Jesus Cristo já veio e falou isso. Tudo é possível. Não existe limite para sua criação. A Jaci. Preciso que me pague a rescisão. Está difícil. Então, mando convites. Não quero ter que me desgastar falando. E nem precisa, Jaci. E você nem precisa ficar pensando mais nisso. Toda vez que você lembrar, você fala para você mesmo. Quem disse? Já está pago. Eu já recebi. Não importa. Eu vou receber. Conforme, vê do jeito que você... Não tem jeito certo de você falar, mas aquilo que te empodere e que você acredita como verdade. Quem disse? Eu sei que eu crio tudo e eles vão me pagar só porque eu quero receber. É um direito meu e eu vou receber. Eu falo isso porque o ano passado, quando a minha irmã ainda estava trabalhando na escola, que ela trabalhava na Rede SESI, ela estava na portaria. E ela já tinha decidido que ela queria trabalhar só com a internet, ela queria viver só dos atendimentos dela e do tarô. Só que daí ela estava numa terceirizada que estava enrolando, tinha trocado. E eles não mandam embora. E naquilo ela falou assim. Daí todo mundo falava pra ela: ai, você já pediu as contas? Ela falou assim: não, eu não vou pedir. Eles vão me mandar embora. Daí toda hora que chegava alguém pra falar o contrário do que ela queria, ela só mentalizava: quem disse? Eu já fui mandada embora e eu recebi tudo que eu tenho direito e até mais. Então era isso que ela falava. Na hora que vinha sugestão externa, ela só internalizava pra ela mesma: quem disse eu não acredito nessa realidade? Na minha realidade eu já fui mandada embora e eu já recebi tudo que eu tenho e até mais. Entende? Então, só que nesse processo dela demorou... Eu acho que ela pediu, ela queria ser mandada embora, eu acho que no meio do ano. Ela foi mandada em dezembro. Só que mesmo tendo o processo, ela entendia que tinha toda uma coisa por trás, porque precisou a terceirizada terminar contrato, quebrar contrato, rescindir com todo mundo para dar o que ela queria. Mas automaticamente a criação dela foi boa para todo mundo que estava lá já há anos, também não recebia, e todo mundo também recebeu. Porque mesmo todo mundo falando o contrário do que ela queria, ela só aceitou o resultado final. Porque eu acompanhei todo o processo, então eu sou prova viva disso. E ela só internalizava: não importa, você acha, Érica? Os outros vêm falar pra mim que eu não vou e que eu ainda não vou receber? Quem disse? Eu sei que eu crio. Dela então falava: você aceita comigo? Eu falei: claro, você vai receber, você já recebeu. Então a gente criava essa energia junto, entende? Então eu falo pra você, se você aceitar que não importa, eu vou receber porque eu mereço receber. Eu vou receber porque é um direito meu. Então você tá só focando na realidade que você recebe. Você não tá duvidando e não tá se desgastando, focando na realidade que não vai receber. Porque a Jaci que tá na realidade que não recebeu também existe. E a Jaci que vai receber também existe. Então é você que intenciona até você receber. Então você já não duvida mais. A Lígia, depois fala um pouquinho de como funciona a mentoria.
A consultoria, ô Lídia, vai ser voltada para o que você precisa. A gente vai conversar, você vai falar qual que são os seus problemas e limitações, o que você quer resolver na sua vida. E eu vou te direcionar, eu vou te dar clareza para você entender o que você está acreditando e o que você pode acessar, entende? Então, por isso que cada um é muito individual. Tem que ser na raiz do problema do que você acredita. Porque o que eu falo aqui é uma coisa geral, mas cada um tem uma crença enraizada, tem um trauma e drama do passado. Então, eu vou focar diretamente no que você precisa, entende? Não baseado em técnicas, mas da clareza que você precisa para seguir daqui para frente, entende? E depois dessa consultoria, que é feita entre 1 hora e 1 hora e meia, eu acompanho vocês num acompanhamento leve durante 7 dias. Para você, toda vez que duvidar, sentir medo, você vai me mandar, vai falar que tá reagindo. E eu automaticamente vou reafirmar para você sua identidade. E eu vou te ancorar nessa nova identidade, nesse primeiro passo inicial, que são 7 dias, entende? Conforme a minha disponibilidade de tempo, eu vou respondendo, tá? Mas eu não desamparo você nessa primeira semana de ancoragem, entende? Porque vocês precisam internalizar isso. Só que eu também não dou garantia de nada, porque depende de você se comprometer com você mesmo a mudar sua realidade. Porque eu vim falar pra você direcionar, ok, só que você vai ter meu apoio nesses 7 dias pra você internalizar essa sua nova identidade. E depois disso, você tem que ter o compromisso de assumir essa identidade e não voltar pra trás. Por isso que eu sempre recomendo, mesmo depois disso, volta nas minhas lives, reforça essa ideia sempre lá comigo, esteja sempre presente até isso se tornar o seu novo natural. Porque a partir daí você não volta mais pra trás, porque você já entendeu e já sustentou sua nova identidade, entende? Então, exige de você só o seu comprometimento com a sua realidade. Por isso que eu falo, me procurem, estou aqui, agenda, quando vocês realmente estiverem prontos e decididos a transformar a sua vida. Porque eu garanto a transformação, porque eu me transformei. Mas depende de vocês garantir isso para vocês também, entende? Você está num nível bem avançado do despertar espiral. Eu sou desperta e co-criei sua live. Sim, Cris, eu sou aqui co-criação de todos vocês que precisam de mim. Porque da onde ia surgir? Surgiu a necessidade, o desejo de alma de eu me expressar e tinha o desejo de vocês de alma de aprender e se libertar. Então você entende que não existe vazio do universo, não existe limitação. Automaticamente tudo que é preciso, a vida vai preencher com o que você precisa. Igual às vezes a pessoa vem e fala assim, tô esperando manifestar o dinheiro porque eu quero fazer a consultoria. E você vai, se você realmente quiser, na hora que você decidir, o meio aparece, porque você tomou uma decisão. Então tudo parte de uma decisão de você querer expandir, de você querer mudar, de você querer fazer algo. E isso pra tudo. Quero trabalhar em tal lugar? No momento que você decide, você já escolheu. Por isso que você vai ancorar naquilo e vai sustentar essa ideia, entende? Deixa eu ver aqui, Natália. Tem se falado muito sobre lei da suposição. Ela é parecida com a lei da atração, né? Esse tudo aqui, ó, é um monte de nomes que dão pra no final, no meu entendimento, ser uma coisa só. Você decidiu o que você quer, você focar naquilo como já feito e aceitar o resultado final. Porque a lei da atração é a mesma coisa. Você observa aquilo, surge o desejo. Se surgiu o desejo, você sabe que está alinhado com o seu campo para receber. Então, automaticamente surgiu o desejo, você desejou, já está feito. Não importa, eu já tenho. Você vai reforçar a ideia. Então, você vê que tudo parte da mesma coisa. A lei da suposição é a mesma coisa. Deram esse nome para a criação da realidade também. A suposição é você pensar, eu vou supor que eu já tenho tal coisa, vou viver como se eu já tivesse. É a mesma coisa. Você vai viver já criando no seu agora a certeza que você já tem aquilo que é o seu resultado final, que é o seu ponto de manifestação. Então você vê que são vários nomes, vários jeitos que as pessoas criam para falar uma mesma verdade, mas para mim no final tudo é uma coisa só. A Ângela deu um salto quântico incrível, já comprou casa e carro. Não é a Ângela, porque ela decidiu escolher seguir a sua empolgação, né? Depois que você escolhe o seu caminho, você não tá olhando um porquê de você fazer aquilo, eu quero fazer só pra ganhar dinheiro, alguma coisa, não. O dinheiro, ele é uma energia, ele é só consequência daquilo que você faz com a sua alegria, com a sua empolgação, com o seu amor. A Natália, é complicado mesmo, porque quando estamos num estado negativo e ambiente, isso afeta demais, mas nada é impossível. É tudo um estado de percepção, né, Natália? Até o ambiente. O ambiente, enquanto você estiver vibrando nesse mesmo ambiente, você fica lá. Por isso que quando você internaliza algo diferente e você muda aqui dentro, automaticamente todos os meios vão conspirar para colocar você no seu novo alinhamento vibracional.
Por isso que você vai mudar tudo dentro e quando você perceber, você vai afastar pessoas, você vai ter outro convívio com outras pessoas. Talvez tem gente que muda de emprego, tem gente que muda de casa, porque se não for mais compatível com o seu campo vibracional, a própria vida ela vai realocar você. Por isso que entende de você aceitar primeiro, mudar dentro a sua percepção para depois você colher os efeitos disso. Bom dia, Franciluce. Minha mãe só sabe reclamar, gritar. Meu irmão também. Não aguento mais esse ambiente. Isso consome a gente. Sim. Aceita que a partir de agora você também tem que projetar até a versão da sua mãe e do seu irmão nessa realidade. Começa a observar eles de uma forma diferente, porque o seu observador, a consciência que olha aqui, só tá olhando a versão deles que é do jeito que você não gosta. Você também pode internalizar isso e isso vai corresponder na sua realidade também, porque é você que tá focando nisso. Quando você parar de olhar o que você não gosta, automaticamente você abre espaço para observar o que você quer, o que você gosta, entende? Eu falo isso porque eu tinha muitos problemas isso na parte do meu pai, o jeito que ele me julgava, o jeito que ele falava de mim, que ele achava que eu era um zero à esquerda, mas tudo que ele projetava em mim era o que eu mesmo projetava de mim mesma. Eu me sentia menos, eu me julgava, eu achava que eu não era boa o suficiente, eu que achava que tinha que provar para os outros que eu tinha que ter uma faculdade, ter alguma coisa para mostrar que eu era capaz de alguma coisa. Então todo o julgamento e todo o problema que eu percebia era uma criação só da minha cabeça. Era eu que aceitava isso como verdade e automaticamente ele se comportava conforme eu acreditava. Depois que eu mudei, até o jeito que eles me tratam mudou. Hoje eles me veem diferente, sabe? Eu já consegui coisas do meu pai que eu nunca esperei da minha vida. Então, tudo mudou dentro, conforme eu me via. Por isso que tudo volta para esse resultado inicial. É você focar 100% na sua identidade, o que você é, o que você pensa de você mesmo, se empoderar e se encher de amor, porque todo o resto vai ser só reflexo, tá? Bom dia, Estrela. Contraí uma dívida alta, mas desde que conheci sempre falo, tudo já está pago. Então, estou tão feliz e vem acontecendo de pagar as dívidas. Não vem? Eu também saí de um monte de dívida desse jeito. Eu parei de olhar e caçar meios de pagar a dívida, porque eu só estava focando que eu tinha dívidas. Então, automaticamente, quando eu comecei a esquecer, eu fui realinhando toda a minha realidade. Então, as coisas, os meios foram acontecendo, fui fazendo negociação, fui fazendo acordo. Quando eu percebi, eu consegui me libertar daquilo, entende? Até uma última coisa bem grande que eu tava passando agora veio de bem inesperado e eu manifestei essa grande quantidade de dinheiro que eu precisava para pagar essa coisa que estava em processo de um dia para o outro. E eu nem vi a cor desse dinheiro, porque eu também não tinha, e eu tinha decretado que eu não ia fazer mais dívida para pagar a dívida, entende? Então veio de um jeito que eu nem esperava. O parente do primo do meu marido foi lá, ofereceu ajuda, ele falou, não, eu pago e assim que você liberar na sua conta, você me devolve. Foi dito e feito, veio de quem eu menos esperava, sem intenção, ele comentou com ele, dando um conselho pra ele de outra coisa, ele, não, primo, se você me garante que até 20 dias tá resolvido, eu passo pra você. Foi dito e feito, foi mágica, mas porque eu escolhi caminhos. Eu falei que eu não queria mais financiamento, eu falei que eu não queria pagar mais financiamento de nada e eu não aceitava pagar uma dívida com outra dívida. Então você escolhe os meios, você só decide que vai estar resolvido. E eu tinha 2 dias para pagar esse boleto e no primeiro dia foi resolvido, entende? Então é você não projetar a limitação, mas só o resultado final. Não importa, a gente vai pagar e pronto. É assim que funciona a realidade, entende? A Érica, como para de fumar? Aceitando que você é uma identidade agora que não fuma mais. Assim como a pessoa projeta, eu sou agora uma identidade magra. A partir de agora ela vai internalizar que ela é magra e automaticamente as ações delas vão começar a responder a isso. Não vai ser uma coisa que você acha, talvez se você acreditasse assim, eu vou dormir e amanhã já não tenho mais vontade de fumar. Porque eu tenho, não sei se é a Ângela que tá aqui, que falou que tá conseguindo... Tem uma das que me acompanha aqui que falou que tá conseguindo parar de fumar sim. Depois que ela assumiu a identidade que ela não fuma mais, ela se percebeu que já tá fumando menos e tá conseguindo parar de fumar. Então é um processo, você vai internalizando o seu desejo, sua identidade, vai vendo como você funciona a respeito disso e quando você se perceber, você não vai mais ter vontade de fumar. A Lígia... desculpa se liga, mas o que seria uma ancoragem? Uma ancoragem é um termo que eu nem sei de onde eu tirei, mas ultimamente eu só falo isso. É porque me lembra de uma âncora.
A ancoragem é você decidir a identidade que você quer viver, você como pessoa, como identidade, e você só sustentar ela. É você decidir que você é isso, e por mais que venha a mente fazendo você mudar o foco, você volta pro seu centro de novo. Eu falo que ancorar é porque quando um barco joga âncora, ele fixa aquela lá na terra do mar, né? Então ele não sai dali. Então ancorar é você decidir a sua ideia e não sair dessa ideia, entendeu? Você só vai focar nessa ideia. Deixa eu ver aqui. É você não oscilar. Quando você ancora, você não tem forças pra sair do lugar. Então você ancorou, você decidiu, você só volta naquela ideia, entendeu? Bom dia, Francisco. Natália, eu tava pensando nisso. A gente não estava na mesma vibração. Acho que a vida encaminha pra onde você tá. Sim, sempre. Tudo é vibração. Conectado, sim. A Morena. Fico muito sensível com as pessoas. Vejo que se aproxima por interesse. Tô muito perdida. Isso também é uma projeção sua, é uma crença, tá, Morena? Se você mudar, internalizar diferente, que as pessoas só vêm até você porque elas gostam da sua companhia, porque elas amam a sua energia, é essa a realidade que vai se comprovar pra você. Porque isso é uma ideia que você tá sustentando também. Você tá só focando que as pessoas tenham algum tipo de interesse em você. Quando você mudar esse seu ponto de vista, aí você muda a sua realidade. Por isso que essa frase, ela é clichê, mas uma mudança de pensamento é uma mudança de realidade. Literalmente, conforme você pensa e que você foca, você tá mudando de realidade em realidade a todo momento. Por isso que você vai mudar o seu foco, o seu pensamento, e você automaticamente muda de realidade mesmo. Meu pai também me acha assim, e minha mãe também, só reclama. Sim, mas é uma projeção sua, tá, Natália? Eu falo porque eu vivi isso. Era tudo que eu internalizava de mim. Eu mesmo tava no próprio julgamento de mim mesma. Quando eu mudei a mim mesma, quando eu melhorei minha energia, minha vibração, eu fui estudando, eu fui entendendo quem eu era, isso foi ficando pra trás. E isso refletiu em tudo na minha realidade, até no meu casamento. A forma como hoje eu vivo o relacionamento, que eu não tenho mais dependência do meu marido, eu não dependo de nada mais pra ser feliz. Então isso me libertou e libertou até a forma como eu vivo, com a minha família, com o meu marido, em tudo muda, sabe? É porque você ainda tá no julgamento de você mesma. Bom dia, a user é a Fernanda, né? Bom dia, Fernanda. A Mari, eu tô desse jeito. Sim, mudem o estado de consciência dentro, tá? Então, quando você se sentir à vontade, precisar da minha ajuda, agenda consultoria, a gente vai realinhando isso, tá? A Natália, quando vejo minha mãe reclamando, eu vi que a vida dá errado, porque ela só sabe reclamar, não adianta, me afasto. Sim, por isso que você vai se comprometer só com você e você vai cuidar do seu maior patrimônio, que é a sua energia. Só que você se afasta de um modo entendendo que ela é desse jeito porque é o máximo que ela pode, né, com o grau de consciência que ela tem hoje. Então você também sai do julgamento do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, porque com a consciência que eles têm hoje é o máximo que eles conseguem chegar, entende? Daí você também sai do julgamento deles, entende? Porque tudo é um reflexo. Então você entende com todo amor e carinho que é o máximo que eles podem, só que agora você escolhe fazer diferente e cuidar da sua energia. Aí você só vai ver o que te traz bem-estar, você vai melhorar suas companhias, você vai estudar para investir em você, entende? Então é uma escolha de dentro para fora, mas sem julgar. E só o ato de reclamar, a próprio significado da palavra já tá falando. Reclamar é clamar duas vezes. Então, tudo aquilo que você reclama, você está expandindo aquilo. Então, vai acontecer de novo, e de novo, e de novo. Até o seu fato de observar isso e se sentir incomodada com isso, também é uma percepção do reclamar. Porque enquanto você observa isso, aquilo vai repetindo e vai repetindo. Esse padrão, ele só muda quando você escolhe não observar mais isso e usar o seu superpoder de ignorar e literalmente segue a sua vida e deixa cada um seguir a sua, com o grau de consciência de cada um. Até porque que a gente já entende. A salvação, ela é individual. Por quê? Porque cada um escolhe o seu caminho e a sua verdade. Então, você está se salvando mudando seus pensamentos, pensando diferente, escolhendo um novo propósito de vida. E eles vão continuar lá do mesmo jeitinho, porque é o que eles estão escolhendo, entende? Depois que você realinha a sua energia, automaticamente você vai ver a mudança externa também. Porque daí não foram eles que mudaram, mas você que acessou uma realidade onde eles também estão já numa vibração compatível com a sua. Porque é o que eu acredito que aconteceu com meu pai. Meu pai que me julgava não é o mesmo que está naquela realidade. Fui eu que subi a minha escala vibracional e eu acessei nova versão deles, entende? Bom dia, Esther.
Eu estou diminuindo mesmo no cigarro, viu? Foi a Ângela mesmo que falou que estava conseguindo diminuir o cigarro. A Natália, a minha mãe só viver mal-humorada e reclamar sim, já vi, vou pro quarto, porque não dá sim. Até às vezes, meu marido, ele gosta de assistir coisas, fica vendo aquelas notícias estranhas. Eu não me permito nem estar perto, eu deixo ele seguindo a vida dele com o que ele gosta, o que empolga ele, e eu vou fazer minhas coisas, eu vou fazer atendimento, eu vou fazer vídeo, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer na minha casa. Essas coisas eu sigo minha rotina, é uma escolha dele, a salvação é individual. E quando você entende isso, você fica liberta, né? Não tem mais nada que te prende a aceitar o que você não gosta, né? Quando quero algo, tento sempre pensar positivo, que vai dar certo. Aí, às vezes, que rola pensamento negativo, mas mudo sim. A Ione, a PNL, usa muito ancoragem. E olha que eu nunca fiz o curso de PNL. Eu até tinha numa plataforma dos cursos que eu fiz, mas eu nem cheguei a fazer. É porque tudo... Hoje eu percebo que tudo engloba a informação. Quando você tá na vibração... Vem coisas que parece que já tá na energia sua que você até estudou. Mas às vezes eu pergunto coisas assim, mais grandiosas, até que eu converso muito com o ChatGPT. Tudo que ele responde é de acordo com o que eu acredito e parece que eu já sei. Parece que quando você tá na vibração, você absorve o campo vibracional das informações. Daí você vai se tornando pessoas, você nem percebe, você já está agindo de maneiras compatíveis com o que você tá ancorando, que é a sua escala vibracional, né? A Cris, bom dia, Cris. O outro sou eu, expelido pra fora. Sim, porque tudo é espelho, até as pessoas são espelho. As pessoas que você tem convívio, a forma como elas te tratam, só são um meio de te mostrar como você tá se tratando, entende? Aí já fica mais fácil de vocês entenderem, né? Bom dia, Eliane, bom dia, Diana. Você dá bastante informação e oferece bastante conteúdo e conhecimento, nunca para. É, porque é o campo, né? Parece que vai vir nos downloads de informação, né? Conforme a necessidade de vocês, eu vou entendendo. E é como se eu transmitisse, captasse a informação e eu conseguisse passar pra vocês do jeito que vocês vão entender. É assim que eu vejo agora, porque se eu for colocar que eu tenho conteúdo pra falar aqui todo dia na live, não tem conteúdo. Quando eu começo a racionalizar, eu falo, nossa, é a mesma coisa que eu vou falar. Nossa, as pessoas já estão cansadas de ouvir isso. Mas conforme eu acho que a necessidade que surge de vocês, surge o entendimento pra mim tá falando isso, né? Então, por isso que não existe vazio, né? Nunca vai existir. Conforme surgir a necessidade, vai ter informação e vai ter tudo. Por isso que é muito errado vocês acreditarem na falta e na limitação de uma certa forma. Porque nunca vai ficar vazio, nunca vai ficar um espaço vazio no universo em nada. Não existe isso. Sim, Esther, tudo é possível, tudo. Até na internet aqui você acha vários depoimentos de gente que mudou de aparência, muda cor de olhos, muda tudo com a lei da atração. Mas no caso não é. É a pessoa focou no resultado que ela queria, ela não mudou de ideia, ela só aceitou que ia acessar aquilo. Automaticamente foi a consciência dela que se projetou para aquela realidade do resultado final que ela queria, né? Você muda tudo, Esther, qualquer coisa. Tudo é possível, tudo, porque nem é o seu eu físico que muda, é a sua consciência que vai para a realidade que você está escolhendo. Não, Emerência, não existe vazio nenhum, nada, na existência nunca vai existir vazio. Oi, Valéria, bom dia. O único vazio que existe é da sua própria mente acreditar que existe vazio, porque até isso é uma mentira, nunca vai existir vazio para nada. Se fosse assim, os pássaros não iam ter o que comer, o que beber, eles nem se preocupam com isso e nunca falta. Os animais não morrem de fome nem de sede. Então já começa daí, tudo é suprido instantaneamente. Tudo que você precisar, quando você precisar de mais, mais será dado, entende? Sim, Natália, até porque eu entendo já que hoje não é o meu corpo físico que se cura, mas a minha projeção da consciência de aceitar o resultado final que eu estou curada, que eu ancorar nessa ideia que vai fazer eu acessar essa realidade de cura. Porque existe todas as versões dessa pessoa que tem alguma limitação. A que tá com doença, a que não tá. Então eu vou escolher focar na realidade que eu já sou saudável, que eu sou perfeita. E quando eu decido isso e eu não olho pro externo, automaticamente eu vou ancorar, a minha consciência vai focar essa realidade. Porque toda a realidade, ela tá aqui, tudo já existe, tudo
que é possível já existe. Você só vai escolher observar para acessar aquela realidade, entende? Quando vocês começam a entender que tudo é possível, porque tudo já existe, e não é você que muda de lugar, mas a sua consciência, o seu foco que projeta aquela realidade e acessa ela, aí você sai da limitação. Porque até então todo mundo ainda se limita porque tá acreditando no racional, no que tá vendo, no que é palpável. Meu marido mesmo, eu tô falando pra ele, eu converso, daí ele pergunta o que eu faço na live, ele veio me questionar, ele começou a rir e falou assim: eu não acredito que você tá fazendo isso, eu não acredito que você tá falando essas coisas, você tá querendo deixar o povo doido? Eu falo assim, não, porque é a verdade que eu acredito, que eu vivencio, por mais que você não acredite, eu acredito. E se eles estão lá me escutando é porque no fundo eles também sabem que é verdade. Daí ele ficou rindo, falou assim, não acredito, você vai deixar o povo doido. Eu falei, não é, porque eu expliquei pra ele, tudo já existe, só que na consciência dele, ele ainda não consegue entender que é a consciência que se move de realidade em realidade. Eu já entendo que sim, porque um belo dia, quando eu estava lá, numa realidade que eu tava muito acima do peso, não, eu nem tava muito acima do peso, eu até fui mais magra depois que eu tive minha primeira filha. Então, só que depois, um belo dia, eu acordei numa foto, eu me percebi o tamanho que eu tava, porque eu não tinha projeção nem consciência. Como que pode eu, um belo dia, dormir de um jeito, no outro dia eu me enxergar de um jeito totalmente oposto? Então, foi só uma ideia de que levou um tempo pra me enxergar daquele jeito, mas não foi. Às vezes você olha no seu corpo e você não tem nada. No outro dia você acorda e apareceu uma pinta diferente. Da onde veio isso? Não foi o seu corpo que criou algo. Sua consciência só observou naquela realidade que você tá agora que tem uma pontinha aqui diferente. Então você entende que se você começar a estar consciente e se observar, você vai ver que tem dias que seu cabelo acorda de um jeito, tem dia que seu corpo tá de um jeito, tem dia que parece que você tá mais murchinha, tem dia que parece que você tá mais alta. É só você observar. Às vezes eu chego perto do meu marido, parece que a gente tá da mesma altura. Tem dia que parece que eu tô mais alta que ele. Então não é eu que estou mudando, é só a consciência que acessou outras versões da gente e se torna meio que imperceptível, porque tá todo mundo no piloto automático e não para observar isso, né? Aí deixa eu ver meu carregador aqui, que eu acho que ele não conectou. Pera aí, gente. Só um segundo. Será que conectou? Não. Não quer conectar. Agora conectou. Então eu falo pra ele, eu não tô aqui pra provar nada pra ninguém, eu só faço as minhas próprias provas. Eu observo as coisas, do jeito que eu observo, eu comprovo, e pra mim é real. A Natália, verdade, esses dias estava pensando nisso mesmo, do nada, cheia de pintas no corpo. E não é do dia pra noite. Um belo dia eu tava com umas pintinhas aqui, até fui no dermatologista, ele tirou uma maiorzinha aqui e uma no rosto. Daí ainda tá com a casquinha. Mas um belo dia você acorda, aparece um troço no seu rosto. Um dia que eu tive o ano passado, meu rosto encheu de espinha aqui nas laterais. Eu dormi com o rosto limpo e acordei com o rosto todo empipocado. Por que que isso acontece quando a gente tá dormindo e no outro dia que a gente acorda e a gente observa? Pra ser imperceptível e a gente continuar na ilusão de que é assim, entendeu? Mas pra mim não é. Pelo menos do meu jeito de enxergar a vida, eu já entendo que é assim que funciona. Como você chegou a essa expansão de consciência? Você já foi negativa? Confesso que reclamo muito e quero parar. Sim, se vocês estão vendo essa versão minha, vocês só estão presenciando uma versão totalmente oposta do que um dia eu já fui. Se eu sou essa pessoa que tem muita fé e acredita em empolgação e alegria na vida, imagine o meu oposto, só para você ter noção de como eu já fui. A minha outra identidade era totalmente o oposto do que eu tô falando aqui para vocês. Eu era pessimista, negativa, meu marido falava que queria fazer alguma coisa, queria olhar alguma coisa, eu falava só assim pra ele, por que você vai olhar, não tem dinheiro para comprar? Por que você vai perder seu tempo para pensar nisso se a gente não pode fazer isso? Era disso para mais, eu era desse jeitinho. Então hoje eu só tô vivenciando a polaridade oposta 100% do que um dia eu já fui. Então eu era totalmente limitante mesmo, minhas crenças eram terríveis.
Então é possível, só que você vai começar, igual eu explico pra vocês. Eu só falo pra vocês como eu apliquei na minha identidade, funcionou pra mim acessar essa versão minha. Era cuidando dos pensamentos, cancela os pensamentos que eu não queria, não permitia nem por um segundo ficar pensando no que eu não queria, pra me acessar versões cada vez melhores de mim mesma, entende? Por isso que você vai ignorar tudo que você não quer, só pra acessar tudo que você verdadeiramente quer. Só basta um foco seu. Não permitir o que não quer. Acessou isso, escolheu, a partir de agora acontece sozinho. Por isso que é uma decisão de ancoragem. Você vai se lembrar disso 24 horas por dia, incessantemente. Observou uma historinha ruim? Cancela. Observou remoendo o passado? Cancela. Observou que tá se limitando? Cancela. Ai, não posso. Ai, não vai dar certo. Ai, eu não consigo? Cancela. Eu consigo sim. Quem disse? Eu posso tudo. Então é essa identidade que você vai ancorando para você ficar cada vez melhor, entendeu? Daí você vai acessando versões melhores de você. Eu fiz bastante coisa, né? Eu estudei muito, reprogramei muita mente, eu fiz vários cursos, eu fiz mentoria com outras pessoas, eu fui entendendo as minhas limitações, então tudo que eu fui fazendo ajudou a me tornar a pessoa que eu sou hoje. Então, tudo pra mim foi muito válido e valeu a pena cada segundo de estudo, de investimento, de leitura, tudo valeu a pena pra mim. Pra viver essa vida maravilhosa que eu vivo hoje, cada segundo valeu total na minha vida. Jamais, nunca que eu quero voltar pra aquela identidade que um dia eu já fui, nunca, não existe possibilidade pra mim. Jamais. É uma decisão, né? A Cris, ouvi algo parecido do Dr. Laí Ribeiro. Você já ouviu ele? Não, Matheus, esse eu não conheço. Eu nunca vi esse Dr. Laí Ribeiro. Mas a informação, quando ela vem da fonte, no caso, você vê que a maioria das pessoas sempre vai voltar para as mesmas palavras. Só que cada um tem o seu jeitinho de expressar o seu entendimento. Mas a maioria do conteúdo, tudo que você vai ver é o mesmo. Porque tudo que eu estudo hoje volta para a mesma coisa que eu já sei. De todas as consciências, Bashar, Abraham Hicks, todas as consciências que ensinam, peça será entendido, até esqueci daquela outra consciência canalizada. Até esqueci o nome, mas não importa. Toda vez que eu vou estudar algo que eu quero ver algo diferente e tem algo mais, eu percebo que tudo volta para o mesmo entendimento e no fundo tudo é a mesma coisa. Então, se eu entendi que tudo só volta para isso, eu falei, então eu tô no caminho certo. Então, essa é a verdade que a gente tem até agora. Então, é só isso que tem no momento. Bom dia, Lúcia. Erivânia, do meu mundinho escuro. Deixa eu ver. Bom dia, Érica. Obrigada por existir. Através de você e sendo usada por Deus, por nós, ajuda você. Estou saindo do meu mundo escuro. Sim, Erivânia, o conhecimento liberta, viu? Continua na sua busca que você consegue, porque eu também saí de lá, viu? Nossa, eu sou o que já foi bem negativa. Nossa, eu sou o que já foi bem negativa. Tem como, só que daí você escolhe viver a versão agora positiva, né? A Erivânia, Érica, estou vendo isso. Obrigada por existir. Obrigada a vocês, eu sou criação de vocês, né? Fala sobre o soltar, vou falar já. Estou tentando agora vencer a procrastinação. Tem alguma dica? Sim, user. Não sei se o user é outra pessoa, se é a Fernanda ainda. Eu vou já complementar, porque o soltar e sair da procrastinação, tudo vai voltando para o mesmo entendimento, né? Então, automaticamente, o soltar é a decisão que você escolhe. O soltar é quando você aceita quando você já tem a confiança que o que você quer já existe, porque você tem que sempre se lembrar que você não vai criar nada imaginando, tipo assim, eu vou pensar aqui que daí eu vou criar. Não, tudo já existe, tudo já está disponível aqui em todos os campos, você só vai acessar. Então, quando você já tem esse entendimento e você não duvida, você entende, eu quero um carro novo, agora eu quero manifestar um carro, igual eu ano passado, eu tava com um carro manual e me deu desejo, eu queria voltar a ter um carro automático. Só me surgiu o desejo, eu ainda não estava preparada financeiramente nas condições que eu queria meu carro. Eu queria meu carro quitado, meu carro automático, um carro bom. Daí eu só falei assim, não, eu vou trocar de carro. Me deu desejo, eu acho que agora eu vou trocar de carro. Daí meu marido falou, mas não dá, não sei o que. Eu falei, não importa, eu só sei que eu vou trocar de carro. E me veio o desejo, até uma inspiração de data. Eu falei assim, nossa amor,
Só me veio que até março a gente troca de carro. Ah, mas não dá e não sei o que, você não quer assim? Eu falei, não, eu não aceito com dívida, eu não quero ter que pagar parcela, eu quero ser livre, você sabe, livre financeiramente, porque eu não quero sair do lugar da pessoa cheia de dívida e só viver para pagar dívida. Então eu já tenho o meu trauma e drama disso e eu só aceito se for quitado. Minha casa é quitada, meu carro é quitado, minhas contas estão quitadas, então é assim que eu aceito, quitado. Porque você tem que saber o que é, porque todas as versões e possibilidades existem, eu escolho a que eu quero, que é quitado. Daí foi e fiquei nisso. Daí toda hora eu pesquisando o carro, ele olhando assim, não falava nada. Ah, amor, tô olhando isso. Mas que foi? Eu falei, não, só tô dando minha atenção, né? Porque como eu já sei que eu tenho um carro, tô vendo aqui o que é melhor pra mim. Fui pesquisando. Então daí automaticamente eu não ficava mais na ansiedade se eu ia ter ou não. Eu só sabia que eu ia trocar de carro. Até se não fosse até a data que eu queria, pra mim tanto faz. Porque eu só sabia que eu ia trocar em qualquer momento. Então eu já não duvidava mais. E o soltar, ele entra muito nisso. Você saber que se surgiu o desejo, aquilo está no seu campo de manifestação, porque não vai chegar um desejo para você se você não está alinhada para receber, se não está nas suas possibilidades. Aí já começa desse entendimento. Surgiu o desejo, está disponível para você, então só aceita que você vai ter. Não importa o como, quando, nem onde, não importa tempo, você só sabe que vai, porque se surgiu o desejo, uma empolgação nisso, já está feito. O seu eu do futuro dessa linha já está vivendo aquilo. Então você entende que tudo é possível por causa disso. Surgiu o desejo, é um convite te convidando a focar nisso para você acessar aquilo. Então você já entra o soltar, entende? Então automaticamente é sobre isso. E a procrastinação que eu ia falar é sobre a certeza. Quando você tem clareza do que você quer, igual quando eu decidi ser uma identidade que vivia da internet, que fazia atendimento, que comunicava o meu ensino, o meu entender, eu ancorei primeiro a minha identidade. Daí teve muitos momentos de eu procrastinar muita coisa. Até minha irmã que começou a fazer mais coisas na internet o ano passado, eu ainda não sentia a energia de fazer. Porque eu toda hora me procrastinava. Porque eu ainda não tinha ancorado a minha identidade, que tinha escolhido só viver, fazendo live, fazendo atendimento. Eu ainda estava no julgamento de não ser boa o suficiente, de não estar preparada. Então eu estava me limitando. Por quê? Eu não tinha ancorado a minha identidade ainda. Quando eu decidi que não importava, mas eu ia viver essa identidade, aí eu tive a clareza e fui seguindo os caminhos. Então, a procrastinação, ela só vem quando você ainda não tem firmeza do que você quer ou que você não tem clareza de onde você quer chegar. Quando você tiver isso bem claro e ancorado, você vai se manter firme na sua decisão. E toda vez que você decidir olhar e querer procrastinar, você vai voltar para sua identidade e vai falar, mas se eu não fizer isso, eu não chego lá. Se eu não fizer o que está sendo pedido para mim fazer de ação agora, eu não vou colher esse resultado, porque tudo é causa e efeito. Aí entra de novo as leis, a causa e o efeito. Eu planto a causa, que é alimentar minha identidade, o que está sendo pedido para me fazer com o que eu tenho hoje, que era sentar aqui, gravar vídeo e falar o que eu sabia, a minha verdade. Se eu não tivesse ação, se eu não fizesse ação esperada, porque aí entra a lei do gênero, que vem a intuição, que é da energia yin, que é a energia feminina, a intuição, as ideias, e eu vou planejar isso. E se eu não usar a energia yang, que é a energia da ação, de eu fazer acontecer, eu não estaria vivendo essa vida que eu tô vivendo aqui, sentada e falando com vocês. Então, eu não estaria fazendo atendimento, eu não estaria tendo o retorno financeiro que eu já tenho. Então, eu não teria essa liberdade de estar vivendo essa realidade que eu escolhi, mas eu tive que ter a decisão de sustentar, porque eu tinha um objetivo para chegar. Era isso que movia eu continuar persistindo e fazendo. Era a minha intenção de chegar no resultado final. E todo o processo que está me levando em todos os meus resultados finais é a minha experiência. Por isso que hoje eu gosto, por isso que eu falo que tem que seguir a empolgação. Porque se você faz pela empolgação, não fica tedioso, você não vai se forçar, você só vai lá e vai fazer. Porque é natural para você. Porque quando eu comecei eu não tinha resultados. Mas mesmo sem ver resultados, eu fazia pela empolgação de fazer. Porque era gostoso para mim, porque eu reforçava a minha ideia, eu reforçava a minha identidade. Então, por isso que tem que seguir o chamado da empolgação. Porque no começo você não vai ver colher esses frutos, entende? Então, no começo a sua ideia vai ser sustentada e depois você vai acessando os retornos, entende?
Dá sim, dá super certo esse negócio de você pensar em comprar. Você só tem que aceitar o resultado final que você vai ter o carro. Mas até a vida te traz outros meios. Você pode ganhar no sorteio, alguém pode te dar um carro. Então são infinitas possibilidades. Você não precisa nem limitar. Você só aceita o resultado final. Eu já tenho o meu carro, entende? É nesse exemplo. O Matheus sim, mas sua forma de colocar é bem autêntica, muito bom. Porque do jeito que a minha mente racional, que ela era muito racional, entendeu. E foi assim que eu consegui moldar ela pra ela responder o meu comando. Porque a bichinha é feroz, viu? Totalmente negativa e pessimista. Então teve um longo... Eu acho que até por isso que meu processo demorou tanto. Porque do ano passado pra cá que eu consegui ver resultado desse entendimento. Porque ela buscava... como que eu falo? Questionar tudo que eu colocava sobre ela. Então é desse jeito que ela aceitou. E por isso que eu falo que é assim que funcionou pra mim. Porque ela sempre foi muito resistente. Nosso pensamento é um pedido, uma ordem? É como se fosse um comando, né? Por isso que você vai vigiar tudo que você pensa. Se você quer viver algo diferente, você não vai aceitar a limitação dessa ideia. Então você sabe que tudo que você projeta aqui e aceita como verdade é o que vai refletir na sua realidade. Então é sim um comando, tá sendo uma ordem, porque é aqui que você tá criando e o resto vai ser só reflexo. Por isso que eu sempre internalizo. Não observe nem por um segundo aquilo que você não quer na sua realidade. Nem se permita dar o luxo de pensar em algo que você não queira. Porque daqui vai sair o seu reflexo, entende? Então, por isso que o cancela é muito bom. Você cancela no exato momento que você perceber que tá pensando e pronto, deixa embora aquele pensamento. Bom dia, Ellen. Ah, você é a Juliana User. Tá, é porque tinha uma outra user aqui que era a Fernanda. Eu fiz a pergunta que você respondeu. Obrigada pela resposta. De nada, Juliana. Deixa eu até anotar aqui, porque vai aparecendo. Depois eu não lembro o nome de vocês. Depois, quem puder, coloca o nominho, que fica fácil. Eu gosto de decorar o nome de vocês, porque daí eu lembro da história de vocês. Fala pra mim, Valério, o que foi que ficou na sua pulguinha na orelha? Se eu puder, eu te respondo, se eu tiver um entendimento para te ajudar. Minha mente é assim, mas estou acordando aos poucos, sim. É uma intenção, né? Quando você se perceber, vai ser o seu novo natural já pensar diferente. Quando você disse que tudo que a gente cocria tem que ser meio que instantâneo. Sim, esse instantâneo depende da sua crença, porque até o ato de demorar é porque você tem uma ideia de que precisa fazer algo ou precisa esperar um tempo certo, porque igual eu falo, eu tinha uma crença igual na minha última lei do ritmo que aconteceu comigo, na minha historinha, para mim manifestar o dinheiro que eu precisava para quitar esse negócio do processo, para mim era um valor alto e eu não tinha possibilidade de manifestar não do jeito que eu queria, e eu não aceitava de outro jeito. Então, pra mim, eu tinha 2 dias pra pagar o boleto. E no mesmo dia, a mulher do banco ligou. Daí, o meu marido falou assim, e aí? Eu falei assim, você pode mandar ela emitir o boleto. Ah, mas como? Eu falei, não interessa. Só manda ela emitir, a gente tem que pagar. Não tem? Então, a gente vai pagar. Então, pra mim, eu não fiquei projetando. Eu não tinha ideia de se ia demorar ou se eu não ia conseguir pagar. Eu só aceitei o resultado final, que era eu pagar aquilo. Daí, no segundo dia, que foi o dia que mandou o boleto, daí eu tinha o primeiro dia e mais um. Então, automaticamente, eu só aceitei que ia pagar e no outro dia de manhã, o resultado veio. Então, quando você projeta, tudo tem também um tempo do destino, claro. No seu caso, porque depende também de outros fatores, porque depende do destino da sua família, do seu crescimento, que você sabe do que eu tô falando. Mas, se você soltar e aceitar que já está feito, você vai viver sua vida normalmente. Então, agora você já não vai mais ligar para tempo. Então, vai ser no tempo que for melhor para você e para sua família, no caso. Só que até a ideia de você, se você tiver, por isso que eu não sei o que você tem, o que você acredita. Só conversando eu vou saber o que sai da sua boca para saber o que você tá acreditando e o porquê tá demorando. Porque se você não tiver nenhuma crença contrária a isso, pode acontecer no mesmo ano, logo, daqui 1 mês, 2. Mas se você tiver alguma coisa que você alimenta no seu interno como bloqueio, aí tá o motivo da sua demora, entende? Todas as leis que estou praticando, a lei da atração, fatores externos me atrapalha muito e não consigo. Ô Juliana, você tá projetando ainda que você não consegue porque você ainda tá olhando pro externo, você ainda não internalizou
que basta uma ideia sua estar feita. Não basta você olhar, observar o que você quer, já está feito. Você ainda tá como se estivesse colocando a culpa da sua realidade no externo. Nada do lado de fora tem influência sobre você. Toda a sua influência vem de dentro e o que você corresponde dentro, entende? Então, em tudo que tiver dentro de você, o que você está acreditando, está se comprovando na sua matéria, no seu reflexo. Por isso que a mudança de pensamento é mudança de realidade. Então, você entende que tudo vai ser daqui para fora e não de fora para dentro. Talvez você ainda esteja buscando comprovação na matéria primeiro para depois acreditar. Enquanto for assim, você não vai materializar nada. Porque você tem que entender que primeiro você vai ser para depois ter, tá? Minha mente sempre tende para o lado negativo por causa das dificuldades que já passei. Sim, porque você ainda está observando seus traumas e dramas do passado. Só que você, Matheus, não está mais naquela linha do tempo passado. É você consciente agora. E a partir de agora, a todo momento, você pode fazer uma nova escolha. Por isso que entra o cancela, cancela. Toda hora que vier o pensamento negativo ou limitante, você vai cancelar e vai relembrar para você que você pode e que você pode o que você quer, que tudo é possível para você. É um trabalho mesmo diariamente até isso se tornar sua nova versão. Porque hoje para mim já é natural não observar as coisas negativas. Então já é o meu automático. Veio qualquer coisa só. Parou a mente, chega. Oxe, por que você tá pensando assim? Você esqueceu quem eu sou, o poder que eu tenho? Então já é automático. Às vezes a minha filha fala que eu até falo sozinha, porque eu gosto muito de comunicar, né? E ela até fala, mas você tá falando sozinha? Eu falei, não, estou pensando. Então é do meu jeitinho, então isso já se tornou meu natural. Então conforme você vai se moldando agora, vai ser seu novo natural também. No começo é um pouquinho desgastante, porque você vai achar que tem que ficar se controlando. Mas depois você sai disso e se torna uma nova versão. Isso mesmo, é não focar, é escolher olhar diferente. Você entendeu, Valéria? Que bom que você entendeu, mas se tiver dúvida pode continuar perguntando que eu te respondo, tá? Só aceita o resultado final, Valéria. A Valéria que já tem esse resultado já existe. Então agora você só vai focar nisso, vive a partir dessa ideia, tá? Não duvida mais, não fica procurando provas, não fica procurando o que mais você tem que fazer para acontecer, não. Enquanto você ainda procurar isso, você ainda está aceitando o que não tem, tá? Sim, entendi. Olha só o que houve. Matheus, a minha mãe também é assim, parece que até hoje as coisas se repetem para ela poder se lamentar. Sim, porque ela continua observando os motivos que ela lamenta, né? Ela ainda não tem um entendimento que se ela parar de reclamar e observar e só ignorar, automaticamente tudo já muda, né? Enquanto a pessoa tem esse padrão, por isso que a vida inteira, tem gente que passa a vida inteira, vive a mesma vida, não sai do lugar, porque ela só projeta aquele mesmo pensamento a vida inteira, né? Eu tinha certeza que iria estar grávida esse mês, porque é meu aniversário. Mas aí, talvez entra um controle, né, Valéria? Você tá querendo controlar o tempo. Pode sim, talvez, se você intuiu, mas você tem que observar como que você se sente a respeito disso. Que é como se você estivesse querendo controlar o tempo da sua manifestação, entende? E a maioria das vezes, se você... Tem gente que sim, se ela não tem crença, ela projeta uma ideia de tempo, aquilo acontece no tempo dela. Mas daí tem que entender o que você pensa a respeito disso depois, que vozinha que fica lá no fundinho, quando você pensa isso, tem uma vozinha que é bem rápida e ela fala o contrário. Daí você tem que se perceber se você tinha uma vozinha contrária a isso quando você afirmava isso, entende? Porque ali já tinha uma projeção de dúvida, tá? Mas não se limite a isso. Você só sabe e afirma pra você mesmo. Mas não importa se não foi agora ou não foi. Eu só sei que eu já estou grávida. Pronto. Porque é você que vai colapsar a sua realidade grávida, entende? Então você vai observar ela conforme se torna natural pra você. Você vai afirmar pra você mesmo. Não importa se foi agora ou se não foi. Eu só sei que eu já estou grávida. Eu sei que o meu bebê já está a caminho. É só isso, entende? Então você vai trabalhar isso com todo amor e carinho com a sua mente pra ela estar ao seu favor, tá? Sim, Valéria, já está feito. Eu sei que logo você vai me mandar mensagem falando que você já está grávida, porque você já está na sua linha do tempo que surgiu o desejo, já está vivendo isso. Então você está sentindo essa energia muito grande. Então é só espera, é só foca e colapsa isso, porque já está acontecendo, né?
Isso que você falou pra mim me tocou. Não tinha me visto assim. Preciso mudar urgente pra manifestar. Você já mudou agora, você já tem entendimento. A partir desse entendimento que você teve, já virou a chavinha, você já é uma nova versão sua. Eu falo assim, que igual quando a pessoa vem com a consultoria comigo, eu falo assim, porque eu internalizo isso. A partir do momento que ela vem e conversa comigo, eu sei que ela já sai ali uma nova versão. Porque ela está na minha frequência e eu acesso essa nova versão dela. Então, automaticamente tem que se comprovar pra mim essa nova identidade dela. Então, é muito de intenção mesmo e criação, entende? A partir do momento que vocês vêm e passam pela minha energia, vocês também já são novas identidades. Porque você já sai daqui pensando diferente, entendeu? Vocês nunca vão sair daqui sendo as mesma pessoa. Sempre vai ser nova versão de vocês. Ou seja, eu iria chorar novamente horrores. Você não vai chorar. Se você já é mãe, por que você vai chorar? Porque não é. Não tem nem lógica, né? É isso que você vai se lembrar. Se você sentir qualquer coisa contrária, você só tá reafirmando que você não é, né? Mas depois que eu entendi tudo, eu fiquei muito calma, muito tranquila. Sim, porque você já entendeu, né? Porque sei que vai rolar no tempo certo, sim. Porque aí você se desprende de tempo, você tem certeza do seu resultado final e você só aceita a vida bela que ela é e vai curtir nos caminhos que vão te levar até o seu resultado, entende? Todo o resto agora é só uma empolgação. É os meios que você vai se lembrar de como tudo aconteceu. Vai ser a sua historinha de vida, entende? Daí quando você se enxergar nessa historinha, viver na historinha que te levou à sua manifestação, você vai falar como foi legal mesmo o tempo que eu estava esperando, que eu estava criando, o momento que eu estava me preparando para a sua chegada. Então vai ter toda essa historinha para você contar depois. Oi, Luma. Bom dia. O que fazer sobre crença enraizada de escassez? Aceitar que você não tem mais crença enraizada de escassez. Que trauma e drama você está alimentando que faz você acreditar que existe escassez, sendo que tudo que Deus faz, tudo o universo é abundante, não existe vazio. Já começa daí. O dinheiro ele é só uma energia. O que você está fazendo hoje que você acha que não te gera resultados? Por isso que eu falo aqui de uma forma geral, e para me saber o que você acredita, eu preciso conversar com vocês em consultoria. Porque o que sai da boca de vocês, sai claramente todas as crenças que vocês têm dentro. E a partir do que você realmente fala para mim, eu vou falar assim, ó, tá vendo por quê? Porque você ainda tá acreditando nisso. Tá vendo por que você tá vivendo assim? Porque você tá alimentando trauma e drama disso aqui que aconteceu, que nem mais faz parte da sua vida. O natural de todo mundo aqui no geral é a prosperidade e a abundância. Se você não está vivendo isso, é porque você está tendo ideias contrárias a isso e está focando nisso. Só o fato de você entender agora que você pode tudo e você não vai mais criar o contrário, automaticamente você já entra em alinhamento e você passa a receber. Porque o natural de todo mundo é receber da fonte, da abundância, da saúde, do amor. Se você não está vivendo o que você quer, porque automaticamente você está tendo crenças de que você não pode receber, ou que você não é boa o suficiente para receber, ou você está no próprio julgamento e não merecimento de que você não pode por algum motivo receber. Então, por isso que tem que saber o específico do que está no seu inconsciente, entende? Mas você tem que internalizar que a partir de agora você pode receber, que a partir de hoje você sempre tem dinheiro, isso já é uma nova identidade, você já ancorou. E a partir de agora você sustenta isso. Eu sempre tenho, não existe escassez na minha realidade. Então é automático isso para você sempre se lembrar que só existe o cheio, não existe o vazio. O vazio só existe quando você acredita no vazio. A Érica, como atrair uma pessoa específica? Entendendo que todas as versões possíveis dela já existem e a que você quer está disponível para você porque ela chegou no seu campo vibracional. Então, se você se alinhou com ela, ela está disponível no seu campo. Você só tem que aceitar que você já tem essa pessoa e já está feito. Agora, todo o resto vai cooperar para você chegar até a sua manifestação. Porque aí vai ter toda a sua historinha do que você viveu como experiência da consciência para chegar no seu resultado final. Só não vai ter se você achar que não pode ter aquela pessoa. Exatamente, bem tranquila. A Juliana, quais dias e horários você faz live? Eu faço praticamente todos os dias. É raro um dia que eu não faço, só se eu não estiver bem de alguma maneira, assim. Mas geralmente eu faço à noite, tá? Meu horário padrão sempre à noite, umas 8h30, 8 horas. Depois desse horário, assim, geralmente, na hora que dá pra mim.
Porque de dia, às vezes, só quando eu já fiz as coisas que eu tenho pra fazer, ou se na parte da manhã eu não tenho atendimento, ou se eu já atendi. Daí o horário que dá eu venho aqui, tá? E a parte da tarde, a maioria das vezes, é bem corrido pra mim. Então, a tarde raramente eu faço. Mas a certeza mesmo é sempre à noite. Eu saí domingo pra almoçar no meu aniversário. E lá eu fui até o rapaz da lanche e disse... Deixa eu ver, Valério, o que você disse. Eu quero saber o valor para realizar o chá revelação da minha filha. Até o noivo olhou assustado. Tá vendo? Porque você já tem certeza do seu resultado. É assim que funciona. Porque exatamente quando você faz ações do resultado que você quer vivenciar, você agora está colapsando a realidade para você viver nela. Porque você já está tendo as ações dessa realidade que já existe. Então, você vai colapsar isso na matéria. Por isso que tem que viver já como se já fosse. Porque você está forçando a identidade saltar para aquela realidade onde aquilo já existe, entende? Tem um joguinho aqui, entende? Ah, Lu, tenho certeza que sou uma nova versão. Eu também tenho, Lu. Você já é outra pessoa. A Lu, a gente conversou no domingo, né, Lu? Então, de lá pra cá, ela já tá sendo outra versão dela. A Natália, eu pensei nisso. Estamos conectados sempre. Todo mundo conectado. Antônia, eu me vi com ele te enviando uma foto de nós dois juntos para você ver que eu consegui. Que lindo, Antônia. É desse jeito mesmo. Porque você acessou uma linha do tempo que você já fez isso. Por isso que você foi intuída a pensar nisso, né? Você só captou uma frequência que já existe. Eu quero saber, daqui eu já vi. Nossa vibração atrai relacionamentos e pessoas falidas, né? O famoso dedo podre. Sim, porque é uma crença, ô Natália. Se você tem a crença horrível, essa crença que eu detesto, eu tenho dedo podre para homem, só atrai o homem que não presta. Lógico, é o que você afirma e acredita a todo momento. É só isso que vai se comprovar na sua realidade. Só porque Deus dá ao homem só aquilo que primeiro ele se deu. Se você aceita que é só isso que você recebe, Deus não pode te dar algo melhor, porque ele tem que respeitar o seu livre-arbítrio, entende? Deus honra o livre-arbítrio de todo mundo, de escolher o que exatamente ela quer. Escolher o que ela tem dedo podre, ela vai ter. E por isso que hoje eu não tenho mais nem dó de quem vive relacionamentos assim, porque ela cria, ela não quer entender. Então, tem que esperar sofrer para ela aceitar que não, a partir de agora eu só arrumo um homem que presta. A partir de agora eu só arrumo um homem gato. A partir de agora eu só arrumo um homem que me banca. A partir de agora eu só arrumo um homem que me honra, entendeu? É escolha, entendeu? Eu falo que eu tenho um marido que eu sou esposa troféu, porque eu escolhi abandonar tudo que eu queria para ele me sustentar. Eu falava... Amor, eu posso, meu marido, eu sou esposa troféu, você que me banca. No começo ele ria, depois ele falava, você é folgada, né? Eu falei, não, eu crio a realidade, eu vou ter um homem pra quê, se meu marido não pode me bancar? Eu ficava nessa. Daí hoje ele dá risada, né? Porque eu manifesto o meu dinheiro, né? Ele fala, tá vendo? Foi bom eu ser esposa troféu, agora eu ajudo nas contas, você tá vendo? É até engraçado, sabe? Eu brinco muito com a realidade. Mas eu vou ter um homem, meu marido é tudo do jeito que eu quero. Ele não me dá trabalho, ele arruma as coisas dentro de casa, não é preguiçoso. Porque eu criei a versão do que eu quero. Agora eu vou criar um homem preguiçoso, que não me serve pra nada, não tem vontade pra nada. Pra quê? Não tem lógica, né? É a gente que escolhe. Meu ex tá bloqueado, não é pra mim, mas ainda fico na esperança, mas ele não me merece. Se você já tem essa percepção, porque você já enxergou o seu poder e quem você é, então você já está acima dele. Mas se você quiser acessar uma versão dele que te merece, você também cria isso, porque tudo está disponível, entende? Depende de você intencionar até o jeito que você quer que ele se comporte, porque é tudo aqui dentro, é na intenção, você que acessa aquela realidade. Tudo é possível, mas se você realmente já encerrou a história, se abra agora para receber a pessoa do jeitinho que você quer, bem claro e objetivo. Bom dia, Raquel. Sim, meu noivo olhou assustado demais. Márcia Mel, fica o fim de semana assistindo Netflix, permitindo que jogue lixo no inconsciente, não vai prosperar. Gente rica não assiste nem TV, piorou Netflix. Né, Márcia? Depende do que a pessoa assiste, né, da vibração que ela tá, porque quando ela muda a identidade dela, automaticamente ela nem vai assistir certas coisas, né? Ela mesma vai buscar um outro conhecimento, ela vai querer ver outras coisas que agregam.
Porque eu até assisto, sim, quando eu tô no meu tempo vago, que eu tô entediado, eu tô num dia que nada tá me agradando, eu também assisto coisas, sabe? Mas coisas que me levam a ações de eu aprender mais, sabe? Então eu sigo empolgação até de assistir. Eu tiro um tempinho também, porque tem hora que se torna muito cansativo quando você busca, sabe, direto. E como eu sei que eu não preciso criar nada, porque tudo já está feito e tudo que eu preciso vem até mim, então às vezes eu me permito assistir algo diferente, algo que me empolga. Porque no final de tudo, como eu aceitei que tudo é pro meu crescimento e expansão, até algo que eu assisti vai expandir o meu jeito de ver, entende? Ficar falando da vida alheia e fazendo julgamentos atrai escassez. Atrai sim, porque você tá no julgamento da pessoa, mas automaticamente você tá no seu próprio julgamento, né? Porque tudo é espelho. O que você julga na pessoa provavelmente é o que você julga em você mesmo. Então não tem como sair disso, né? Eu sou rica e próspera. Todas somos, hein, ô Raquel? Todo mundo na mesma energia. A Valéria, eu penso igual a você. Tem, né? Tem que ser, né, Valéria? Eu sou rica, mas não assisto TV, série, nada. Não gosto. Sim. É porque cada um tem uma intuição, né? Uma empolgação. E cada momento exato vai levar a gente ao que a gente precisa. Eu percebo que às vezes eu tô precisando de uma informação, que eu faço muitas perguntas, sabe? Pra fonte, eu fico perguntando pro universo. E às vezes algo que eu vou assistir me responde aquilo, sabe? Então quando eu sou intuída, algo que eu nunca assisti, e eu começo a olhar aquilo me chama atenção, daí eu tenho que assistir, porque eu sei que talvez ali vai ter uma informação pra mim. Eu começo a ver a vida de uma forma diferente, porque eu vejo que nada é separado, tudo vai cooperar pra mim expandir, pra mim crescer. Então seja num vídeo, seja numa música, seja eu ir em algum lugar diferente que eu tô sentindo vontade de ir. Então, eu estar aqui com vocês, dependendo do que vocês falam, o ponto de vista de vocês me faz enxergar a realidade diferente. Às vezes eu fico observando a dificuldade de vocês em alguma coisa, daí eu fico trabalhando isso na minha mente, falando assim, nossa, é assim, era assim pra mim. Ah, mas se eu pensar assim, eu vou conseguir passar dessa forma, entende? Então, tudo é expansivo, né? Tudo tem algo maior, né? Como funciona isso para a pessoa ser a versão que você queira? Você vai internalizar, né? Você só vai imaginar o jeitinho que você quer que aquela pessoa se comporte com você. Porque todas as versões dela existem, entendendo que todas as realidades existem e todas as versões minhas existem, todas as versões da pessoa que você quer também existem. Então, automaticamente, quando você intenciona focar naquela versão dela, você já não vai mais ligar para o que você tá vendo aqui na matéria. Você só vai se lembrar que é aquela versão daquela pessoa que você quer conviver. Aí você vai acessar aquela versão dela para você, vai ter que se comprovar. Mas enquanto você observar o julgamento, a reclamação, aquela versão que você não gosta, só aquela versão que você vai enxergar. Quando você internalizar e aceitar o resultado final daquela versão, essa pessoa vai mudar com você. Você vai achar que ela mudou, você vai achar que ela tá diferente, que por algum motivo ela mudou, mas não foi ela que mudou. Foi você que mudou seu foco e acessou a versão melhorada dela, entende? Deixa eu ver aqui o Emerência. Quando acontece de ir pra algum... Não entendi, Emerência. Oi, Denise, seja bem-vinda, acabou de seguir. Quando muda de lugar e a gente não queria e acaba indo. E lá a gente percebe que não era pra ir. E quando você... Não, eu olho pelo ponto de vista, Emerência, que não existe acaso. Alguma coisa tinha que te levou à ação de estar naquele lugar, entende? Você foi movida por algum motivo, ou por alguma crença, ou por alguma ideia, ou pela identidade que você está sustentando que precisava passar por alguma coisa naquele lugar, entende? Eu não acredito que existe errado, tá? Tudo é do jeito certo sempre. Você é muito competente e clara no que passa pra gente. Obrigada. Imagina, Estrela. Eu sou criação de tudo que eu já estudei até hoje e da necessidade de vocês, né? Valeu a pena os meus 5 anos de estudos. Hoje eu vejo que valeu muito a pena. Todo o meu tempo vago, toda a minha empolgação era estudar e continuar buscando entendimento. E era natural pra mim, por isso que hoje é fácil eu manter essa identidade. Porque eu só fazia pela empolgação, pelo desejo de aprender mais. Por isso que tem que seguir literalmente a empolgação. É o segredo de tudo nessa realidade. Sigam sempre 100% a empolgação. Tem algo que está te orientando a fazer? Faça. Ali tem caminhos para vocês. E é isso, pessoal. Eu vou esperar agora minha filha chegar.
Quem tiver interesse e precisar da minha ajuda, agenda consultoria, tá? Me chama no WhatsApp. O link do e-book tá na bio também. O link do YouTube tá lá também. Vou estar colocando as lives lá também, tá bom? Então fiquem à vontade, tá? De noitinha tô por aqui, tá? Você é maravilhosa, você me inspira demais. Que bom que eu sou inspiração pra vocês. Fico muito feliz, viu? Obrigada mesmo. Vocês também, vocês são show. Um ótimo dia pra vocês, tá, pessoal? Dia abençoado pra todos nós. Beijos.